Fala, minhas princesas e rainhas, sejam todas muito bem-vindas ao nosso podcast Pode Elas para Elas. E hoje a gente tem uma convidada super mega especial, nossa querida Cristina Monteiro, maravilhosa. Seja bem-vinda, Cris. Muito obrigada. Linda. Um olá para todos. Um abraço a todos. Querida. Gente, a Cris é uma honra, porque eu posso falar, Cris, que é o primeiro podcast, ela nega para todo mundo, e nesse ela aceitou vir. Então eu me sinto privilegiada que ela tá aqui inaugurando o podcast para falar sobre educação não formal, que é um privilégio tê-la aqui. E também falar sobre educação não formal. Imagina. Eu que agradeço. Ai, querida, eu que agradeço muito obrigada. Fica à vontade, super viu, obrigada. Tá então eu vou ler, porque o currículo dela é muito especial, então eu preciso ler quando eu conseguir decorar. Maria Cristina, bióloga, pedagoga, já sou fã porque é da nossa área, mestrado acadêmico em psicologia da educação pela PUC, Lato-Centro em redes sociais, terceiro setor, que eu também amo o terceiro setor, sustentabilidade pelo ECA, USP, terceiro setor pelo IDISP, atuou como professora, coordenadora pedagógica, diretora de instituições escolares da rede pública, particular e a não formal, que a gente vai falar agora, e atualmente ela é responsável pela empresa Pé na Estrada Formação Educacional. Não, uma salva de palmas essa mulher, obrigada. Maravilhosa. Cris, fala um pouquinho pra gente, quem é a Cris? E a sua área sempre foi da educação, né? Sim. O que te fez entrar na educação? Eu comecei muito cedo na educação, eu estava fazendo biologia, quando uma professora, dando um seminário, aqueles seminários que ninguém gosta de dar, a professora falou, nossa, por que você não... Você já deu aula, Cris? Por que você não experimenta dar aula? Eu acho que você tem jeito para ser professora. Eu estava fazendo biologia, eu nunca tinha pensado nessa questão, e a professora falou, eu achei uma boa ideia. Eu falei, nossa, mas parece que talvez vou tentar. E aí, naquele ano, isso foi 78, 79, eu falei, bom, vou no estado, vou dar uma olhada, vou ver como é que é, e comecei a dar aula para uma turma que hoje seria o ensino fundamental, de 7º e 8º ano. Que legal. Então, assim, acho que foi a minha primeira entrada em sala de aula, foi como professora. Eu digo até hoje que eu sou professora, porque apesar de ter empresa, eu acho que uma empresa na área de educação, ela tem também como objetivo, como finalidade, né, como missão, ensinar. Eu acho que um dos pilares da empresa que eu tenho hoje, que é a Pé na Estrada, é a formação de quem trabalha comigo, é a formação de quem são os nossos parceiros lá na Pé na Estrada também. Então, assim, eu tenho a formação como uma das metas, não só da empresa, como dos trabalhos que a gente presta para os clientes. É um valor para você. É um valor, exatamente. Eu acho que, e por isso que eu falo que eu sou sempre professora, que eu me considero sempre como uma professora. E é o que eu gosto de fazer, né? Você me pergunta o que eu sou professora, eu sempre falo. Quando vou preencher as fichinhas, eu não sou empresária, eu sempre falo, empresária, não, eu sou professora. Que linda, que linda. Não, então a gente vai ter uma aula com essa professora, eu gosto de dar aula, eu sou maravilhosa. Professora. Eu acho que... Desculpa, imagina, pode falar o que você acha. Não, eu acho que ser professor não é valorizado, infelizmente, na nossa sociedade, né? A educação não é valorizada, mas é uma das carreiras mais bonitas e que mais contribui com a sociedade. Com certeza. Né? A sociedade precisa de bons professores, precisa de bons educadores, né? Eu trato na educação não formal como educadores, né? Mas na verdade eu considero que eles têm a mesma função. Com certeza. Né? Paulo Freire, né? Todos têm a mesma função. Sou apaixonada. Eu vou pedir um minutinho para a gente apresentar os nossos patrocinadores. Seu celular quebrou? Venha para a Texcel. Aqui na Texcel trocamos a tela do seu celular, reparos avançados de placas e muito mais. Não liga, não carrega, não funciona? Venha para a Texcel. Temos cabos, carregadores,
Películas de privacidade aquela anti-curioso. Texcel. Rua Aparecida do Taboado 1109, Jardim Paulistano. WhatsApp 119 513-25517. Texcel. Trabalhando por você. Voltando aqui, Cris, você, quando eu tive a oportunidade de te conhecer antes, a gente conversar um pouquinho nos bastidores, Sim. e você passou pelas 3 vertentes da educação, né? Educação Sim. formal. Então, eu comecei numa escola pública, comecei no ensino fundamental, depois eu dei aula muitos anos no ensino médio. Depois eu fiz a complementação, fiz a pedagogia, né? Sim. Acabei fazendo pedagogia e fiz o curso para ser diretora de escola. E acabei na minha escola, eu falo sempre minha escola, porque eu fiquei 13 anos numa escola na Vila Jaguara, que é o professor Ares de Moura, o GEPAM, que sempre eu falo minha escola até hoje, porque foi o lugar onde eu aprendi, onde eu pude me desenvolver. Eu acho que foram os anos que eu mais me desenvolvi enquanto professora, né, em que eu aprendi com os colegas, aprendi com a direção, aprendi com os meus alunos. E aí lá eu dei aula para ensino médio e acabei ficando mais 2 anos na coordenação de um Cefam, que era um centro de formação para o magistério. A formação sempre te acompanhou, então, sempre né? acompanhou. Eu, na verdade, comecei a dar aula para o magistério, né? E enquanto professora do magistério, eu me perguntava como que os alunos aprendem, né? E como eu sou bióloga, minha primeira formação é biologia, eu dava aula de biologia, e esses alunos tinham que dar aula de ciências para crianças pequenas. Então, eu ficava sempre muito preocupada. Como que esses professores, que conhecimento eles precisam ter para dar aula para crianças pequenas? Então, foi por isso que eu fui para o mestrado, que eu fui para a PUC, para começar a entender um pouco do desenvolvimento cognitivo da criança e o que o professor precisaria se desenvolver para trabalhar, então, com essas crianças, né? Foi nesse período do Cefam, de estar em contato com o magistério. E eu sempre dei aula também de biologia para o magistério. Eu já dava aula e depois tive a oportunidade de abrir esse Cefam. E foram mais ou menos uns 14 anos no estado, e depois eu fui para o ensino particular. No ensino particular não fiquei tanto, mesclei um pouco enquanto estava no estado também com aulas em alguns colégios. Né? Sendo professora, sendo professora, professora, né? Porque faz metade de um período no outro, metade é a vida do aí professor. fazia particular, público, né? Saía de uma escola e ia para outra, enfim. Depois fui diretora de uma escola particular, né? Aí eu acabei deixando o estado em função disso. E por uma coincidência muito, muito, muito feliz, eu encontrei uma pessoa que era meu amigo de infância, que me convidou para a sociedade na Pé na Estrada na época. Que legal. Então, eu estou na Pé na Estrada, né, que é uma empresa na área de educação, desde 92. Que linda. Né? Então, eu saí, acabei pedindo exoneração do Estado e indo trabalhar com educação não formal. Você se arrepende, Cris, de ter pedido a exoneração do Estado? Não me arrependo. Na verdade, não me arrependo, porque eu não queria ser aqueles professores, aqueles educadores que falam que estão ganhando pouco e que eu achei que 14 anos era um tempo suficiente para não ficar, talvez, um pouco frustrada e ficar até a aposentadoria. Então, eu preferi pedir exoneração e ir trabalhar também num ramo que me desafiasse mais, né? Na época eu estava procurando novos desafios e também possibilidades de financeiramente, talvez, apesar que não foi o caso num primeiro momento, e nunca foi, mas a educação não formal se tornou minha paixão. Na verdade foi isso, eu fui por uma necessidade, talvez, mais financeira também, mas me realizou. Eu acho que me realizou. Eu corajosa também, né, Cris? Porque você estava no seu cargo de estabilidade. Bem estabilizado, porque diretora de escola particular, eu era jovem, na verdade tinha uns 34, 35, então eu era jovem para diretora de escola, né? Sim. E então largar tudo para ir para uma empresa que estava começando, que começou naquele ano, foi realmente um desafio. Mas não me arrependo. Eu acho que fazemos ainda trabalhos maravilhosos, né? E hoje eu sou
eu sou sozinha na empresa, né? Eu acabei me separando desse sócio em 2018 e hoje eu tô com a empresa sozinha. Então, é uma empresa feminina. Que linda. É difícil, eu acho que a sociedade ainda é uma sociedade bastante Machista, preconceituosa. O mundo da educação é um mundo feminino, Sim. né? E as mulheres não se protegem, Sim. né? Elas gostam de ser atendidas por homens, né? Então, nesse sentido, tem algumas dificuldades, né? Ainda, né? Apesar da gente estar no século XXI, da gente já ter um caminho, né? Eu que sou da década de 80, né? E as nossas lutas foram grandes na década de 80, Sim. 80, 90. A gente ainda tem um preconceito muito grande da sociedade com empresas femininas, né? Eu sinto de vez em quando, muitas vezes, não é de vez em quando, que se eu vou com um funcionário homem, parece que a pessoa, eu falo, gente, às vezes eu fico quieta e às vezes não, né? Sim. Porque eu acho que não dá. Apesar que eu não vejo vamos dizer, nenhum poder em ter uma empresa, é mais responsabilidade. Sim. Você ter uma empresa hoje no Brasil é muita responsabilidade, né? São muitos impostos, são muitas obrigações, né? Então, é um lugar que a gente está, né, como mulher, que não é um lugar fácil. E por isso que eu fiz sinto questão que não é um de lugar te convidar, fácil. viu, Cris? Porque é uma coisa que a gente fala, o nosso público, né, do Pod Elas é feminino, né? Sim. E você é uma mulher que merece muito meu respeito. Eu acredito que todas as meninas estão assistindo, todas as mulheres também vão entender essa realidade, porque mulher já não é fácil, né? A carga que nós mulheres carregamos. É mãe, é professora, sem dúvida. Tem 1000 responsabilidades e multitarefas, né? Sem dúvida. E você ainda, de tudo isso, a empresária, dentro daquela época que já... E até hoje já sente esse desafio, né? Sim. Eu lá em 2018, né, quando teve essa possibilidade, até de eu não trabalhar mais na área, ou da empresa ser dissolvida, eu agarrei a oportunidade, né, de estar sozinha, ok, e justamente por gostar muito do que eu faço e de acreditar. O que eu digo sempre para as meninas, para todo mundo que trabalha comigo, tem que acreditar naquilo, que tem que fazer o que gosta, acreditar no sonho e ir atrás, né? Porque a gente consegue. Com certeza. A gente consegue, né? Mesmo às vezes tendo um ambiente desfavorável. Sim. Eu acho que a gente tem maneiras, né, que a gente vai conseguindo espaço e consegue trabalhar. E tem muita gente também, a gente fala da sociedade às vezes de modo geral, mas tem empresas, né, que valorizam uma empresa feminina. A gente tem que procurar muitas vezes também esse canal de diálogo nas empresas, esse canal de oferecer o trabalho, né? Com certeza. E tem empresas maravilhosas, né? E deixa eu te fazer uma pergunta. Você trouxe para nós o seu histórico, né? Se considera até hoje como professora, e eu concordo plenamente, né? De professora, coordenadora, passou da parte da educação pública para educação particular, foi para educação não formal agora, né? E aí, enquanto você falava, eu lembrei muito do que Chico Xavier falava, né? Independente da religião, né? A gente sabe que respeitamos todas, mas uma coisa que eu admiro muito que Chico Xavier falava era que os professores, eles merecem ser muito respeitados, porque somos almas muito evoluídas, né? Então... Nossa, não conhecia essa fala aqui. Ele fala assim, orem muito linda. pelos políticos, porque são almas que são muito suscetíveis à corrupção, e olha só como é real, e os professores são almas muito evoluídas, né? Então, olha que coisa mais linda, né? É uma missão de vida, se você for parar pra ver, você desde sempre, você escolheu estar nessa área, né, Cris? Eu gosto muito. Dá pra sentir. Eu não sei, porque eu acho que a gente tem que fazer não esperando também, não precisa reconhecimento, vamos dizer. Né? A gente tem que autenticamente fazer aquilo que gosta. Porque se a gente faz aquilo que gosta, a gente beneficia a sociedade. Se faz aquilo que gosta com seriedade, né? Aí, com responsabilidade, com seriedade, com valores, com organização, né? A gente contribui com a sociedade, né? Então, assim, eu me sinto muito, muito feliz, né, de poder atuar nessa área, de ter conseguido e de estar ainda conseguindo clientes, enfim, a empresa
tá fazendo 35 anos Que esse lindo. ano. Sim. Já vou até contar, né? A gente vai até começar uma campanha da empresa para ver se a gente angaria mais clientes. Que lindo. Mas a gente está começando a campanha dos 35 anos Nossa, agora. já vamos falar dessa campanha. Vamos entender deve o que é essa começar. empresa. Né? Então, a gente trabalha com educação não formal, né? E o que é a educação não formal, Então, Cris? educação não formal a gente tem 3 tipos de educação, né? A gente tem educação. O que é educação? Legal. Educação é um fenômeno social, né? Então, a educação ela existe independente de uma instituição organizada ou não, né? De instituições públicas ou não. Isso foi uma invenção da sociedade lá no século XVIII, né? Então, Certo. a educação existe, porque é a educação que humaniza o homem, que passa de geração para geração aquele conhecimento acumulado de toda a humanidade. Então, como sociedade, né, o homem é um ser social, a gente vivendo em sociedade, a gente ensina o outro e a gente aprende com o outro. É uma Então, troca, né? É uma troca. Então, tem um Certo. professor Brandão que diz que somos todos seres aprendentes, né? Aprendemos o tempo todo. Sim. E, portanto, a educação ela é um fenômeno social. Que lindo. Ela está na sociedade. E a gente tem a pedagogia, né, que é a ciência que vai estruturar a educação. Então, a pedagogia é aquela que vai dar instrumentos, vai ter as estratégias, ter as atividades, ter a didática fazendo parte dela também, para estruturar toda a educação. Sim. Então, a educação formal é aquela que está vinculada aos currículos, Certo. ao Estado, aos diplomas federais, enfim, aquela toda estruturada pelo Estado, pela organização social. E que tem os currículos, e que Sim. tem currículos a serem cumpridos, metas, tem a BNCC, enfim. A educação não formal é aquela que não tem todas essas premissas. Porém, tanto a educação formal como a não formal, elas têm que ter intencionalidade. Então, a gente tem que ter, para os processos educativos acontecerem, eu tenho que ter uma intenção educativa. Eu tenho que saber aquilo que eu quero fazer, para quem que eu quero fazer e que estratégias da pedagogia, da didática eu preciso para realizar aquilo. Certo. Tá? Então, é isso que as duas têm em comum. Sim. Para educar, eu preciso ter uma intenção. Que legal. Para ter uma intenção, eu preciso fazer um planejamento, eu Sim. preciso saber aquilo, que valores, que conteúdos eu vou trabalhar, eu preciso planejar, eu preciso ter uma rotina, eu preciso ter uma atividade, eu preciso ter um registro dessa atividade que vai virar planejamento de novo, enfim. E aí eu vou construindo um trabalho pedagógico. E deve ser um desafio, assim, Cris, depois eu queria que você falasse pra gente, se você encontrou algum certo preconceito dentro da área não formal para mostrar essa profundidade. Eu lembro que eu compartilhei com você que eu também trabalhei alguns anos na educação não formal, e a educação não formal é um dos meus corações da minha vida, da essência. Trabalhei com criança em situação de rua, em abrigo, em espaços socioeducativos, e o meu TCC foi sobre educação não formal. Tá. E aí eu lembro que eu falei para a professora, eu quero falar que os espaços não formais, eles contribuem para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Aí a professora quis barrar. Ela falou, não, Rebeca, não dá, porque o desenvolvimento integral é muito complexo. Como é que você vai provar? Falei, eu vou provar. E aí a gente provou, tirei 10 com louvor, e o TCC foi parar na biblioteca da faculdade, porque a gente fez com tanta... Eu falei, professora, eu vivo isso, eu trabalho disso, eu não vou... Lógico. A gente acredita na educação não formal, mas a minha professora não conseguiu entender esse processo. Eu falei, meu Deus, se a minha professora... Né, existe um preconceito que a educação não formal pode ser essa, vamos dizer, essa coisa sem intenção, e na verdade é muito pelo contrário, né? Sim, porque se você não tem uma intencionalidade, você não está educando. Sim. Você está entretendo, você está fazendo outra coisa, mas educando não. Sim. Então, assim, você tem toda a razão, contribui sim com a formação do homem integral. Por quê? E com uma vantagem, né? Eu digo sempre que a educação não formal, ela é uma brecha na sociedade para a gente fazer um trabalho de qualidade, justamente para complementar aquilo que o aluno
está vendo em sala de aula. Legal. Aquilo que a educação formal dá na escola. Porque às vezes a escola não consegue formar esse aluno Sim, integral. sim. E a educação não formal, ela complementa e as duas juntos conseguem formar É uma riqueza, esse homem Cris? integral. É uma riqueza. Sim. E é uma brecha muito interessante que a sociedade dá, né? Na verdade, a educação não formal, ela surge forte, né? Você até falou do Paulo Freire, né? Ela surge muito forte no Brasil nos anos 80. Justamente com os movimentos populares, né? E aí com o Paulo Freire, na educação de adulto, essa educação, ela se desenvolve, né? Na verdade, ela está presente no Brasil desde a década de 60, nos vocacionais, né? Nas escolas vocacionais. Ai, que legal. Então, já existia literatura no Brasil desde a década de 40, 50, sobre educação não formal, estudos de meio, trabalhos com oficinas, né? Os vocacionais, eles trazem muito saídas da escola, né? Porque a educação não formal, ela envolve uma gama de atividades, né? Desde uma saída de estudo de meio, que você leva os alunos fora da sala de aula para vivenciar um museu, uma praia, uma farmácia, né? A gente trabalha com o conceito de ecossistemas de aprendizagem. Então, qualquer lugar com intencionalidade, ele é um ecossistema de aprendizagem, né? E até os trabalhos sociais. Então, os trabalhos sociais que são realizados por instituições religiosas, por instituições sem fins lucrativos, pelas organizações sociais do terceiro setor. Então, todos esses trabalhos são não formais, né? Alguns, às vezes, mais focados no futebol, na música, num aspecto da educação, né? No desenvolvimento da linguagem, da língua portuguesa, enfim, mas são todos trabalhos de educação não formal. Que lindo. Tá? E a sua empresa, Cris, ela tem foco em que parte da educação não formal? Então, na verdade, nós tivemos a oportunidade de trabalhar em várias áreas. Eu acho que o nosso primeiro grande caso de trabalho foi com educação para o consumo, que foi um projeto que a gente começou em 98, né, para o Grupo Pão de Açúcar, né, para o Instituto Pão de Açúcar, em que nós montamos uma loja de supermercado lá na Fradique Coutinho, que trabalhava todos os setores da loja com as crianças. Que legal. Para trabalhar a educação para o consumo. Que incrível. E como entender uma nota fiscal, como comprar um peixe, como observar as prateleiras, como as prateleiras se organizam, que funcionários são aqueles que trabalham dentro de uma loja, o que eles contribuem com o trabalho, né? Incrível. Porque a gente sempre, quando vai no supermercado com as crianças, é uma coisa, pega aqui, pega ali, pega lá. Só que pega, mas a gente paga. Sim. Né? Mas alguém trabalhou para aquilo estar na prateleira. Então, qual a cadeia produtiva que está por trás de cada produto que está ali? Né? A gente, como consumidor, o que eu estou pagando? Por onde aquele produto passou? Então, a gente fez um trabalho durante mais ou menos uns 14 anos com o Grupo Pão de Açúcar. Depois a gente passou a trabalhar dentro de uma loja real, né? Primeiro nós criamos um espaço, depois nós fomos para dentro da loja para desenvolver esses conceitos. Que incrível. E, então, a educação formal, ela se expressa de várias maneiras. Então, as empresas normalmente vinham até nós, nos davam os desafios, né? Queremos trabalhar tal conteúdo, né? Nós trabalhamos também para uma outra empresa com cartas e conversas, né? As crianças trocavam cartas com voluntários. Nossa, e a gente trabalhava o processo de alfabetização, né? Então, numa semana escrevia a cartinha, na outra semana fazia a leitura da carta e a correção com a criança, trabalhando o que poderia melhorar nessa carta, né? Então, a gente trabalhava a língua portuguesa, a gramática e a forma de se colocar em carta. Então, muitas das vezes as empresas vêm com os desafios de trabalho e a gente desenvolve os projetos. Que lindo, né? Cris, que então, trabalho incrível. Isso é uma parte da empresa e a outra parte é estudo de meio, que daí é levar realmente as crianças a museus,
à praia, ao Rio de Janeiro, a Paraty, agora nós vamos para Nossa, Cananéia. que Então tem uma incrível. parte da empresa que faz esse trabalho de estudo de meio que a gente chama, que é uma metodologia ativa, né? De tirar a criança da sala de aula e dar uma vivência, pensando nos processos educativos e naquilo que ela vê em sala de aula, justamente. Nossa, incrível, que incrível. Então, Sempre com criança e adolescente, Cris. sempre com criança e adolescente, assim, vamos dizer, 90% do nosso trabalho nesses 35 anos, sim, mas a gente já trabalhou também com esses mesmos projetos em RH e aí com Legal. adultos em empresas, né? Que legal. Desenvolvendo projetos de formação junto aos RHs para as empresas, né? E você falou uma coisa muito legal, Cris, que como você acredita muito na importância da formação, você valoriza isso dentro da sua empresa também, Sim, né? então, todo mundo que trabalha lá na Pé na Estrada tem formação contínua. Então, a gente para todo mês para conversar sobre algum aspecto da educação. Normalmente, os coordenadores levantam aquele conteúdo, aquele conceito que eles têm dúvida. Às vezes, a linguagem, como lidar com a criança, como a criança aprende, e a gente, Legal. então, para. E aí eu chamo, se não for da minha área, eu chamo profissionais para fazer essa formação, ou se for da minha área, eu mesmo faço a formação. Então, aí a gente vê como vai trabalhando isso. Uma coisa importante também que a gente acha importante é dar aos educadores o acesso à cultura. Então, os educadores irem aos museus, Legal. irem conhecer a universidade, verem aquilo que as universidades proporcionam, né? Então, aumentar de modo geral e trocar entre todos que trabalham as suas áreas de conhecimento específicas. Então, proporcionar esses momentos, né, incrível. de troca dentro da empresa. Nossa. Né? Porque a empresa sempre tem colaboradores de várias áreas do conhecimento, Sim, né? Então, sim. assim, eles precisam trocar, porque cada um é especialista numa área e a gente todos precisam saber e conhecer outras áreas. Nossa, isso que você tá falando, Cris, assim, é de uma grandiosidade que eu tô apaixonada ouvindo, porque eu penso assim, a gente que tá na área da educação, é um movimento tão intenso, né? É uma dinâmica Sim. tão intensa que às vezes a gente tá chegando em casa, a mente não para, né? Não. A gente fala, nossa, o que eu vou fazer para planejar? O que eu vou fazer de assim intencionalidade? mesmo. E ter um espaço que promove isso, que valoriza isso, que fortalece, Sim. você faz isso na sua empresa, é muito rico, porque a gente acaba estando tanto no automático que às vezes a gente vai se qualificar nos nossos bastidores, né? Quando a gente tá em casa, ou no final de semana, ou à noite. Nossa, no período que seria o lazer, a gente vai pensar no nosso desenvolvimento. Não, vou começar. E você promover isso dentro do seu... Porque assim, eu acho que... eu sempre falo, gente, que estudar é trabalho. Sim. Né? O brasileiro tem mania e falam pra gente que trabalha com criança isso, mas você só faz isso. Ou então falam pro estudante, mas você só vai na escola? Não, né? Tem todo um... Não, quem estuda, trabalha, porque se ele não trabalhar sobre aquilo, a aula que ele assistiu, aquilo que ele está fazendo, ele não aprende. Ele não consegue se conectar com o conhecimento se ele não parar e estudar e trabalhar sobre aquilo. Né? Então, na verdade, a gente trabalha desde pequeno. Né? O estudante é um trabalhador, todos somos trabalhadores. E se eu trabalho com educação, o trabalho de estudar, de estar em contato com um novo conhecimento, tem que fazer parte do trabalho. Que lindo. De todo mundo, dentro da própria empresa. Então, a gente tem que ter momentos no trabalho, no horário de trabalho, que as pessoas parem e estudem e vejam os conceitos e revejam, né? Revejam aquilo que elas estão fazendo. Será que é a melhor forma? Vamos na literatura, vamos ver quem pesquisou. Então, tem que ter momento dentro da onde você trabalha para fazer isso. Porque se não fora, as pessoas começam a ficar cansadas, né? Humano. Sim, a gente precisa de lazer, a gente precisa chegar em casa, sentar no sofá, fazer nada, de vez em quando. E precisa ter esses momentos dentro do próprio trabalho. Que incrível. Né? Que incrível. Porque senão eu vou ser
incoerente com aquilo que eu acredito. É um diferencial. Infelizmente, isso não é tão prático, assim, não é tão comum isso acontecer, né, Cris? As pessoas não estão acostumadas. Eu acho que eu tenho 80% de quem trabalha comigo valoriza muito. Eu imagino. Né? Eu acho que tem pessoas que trabalharam lá no comecinho, há 30 anos atrás, até hoje, quando encontram a gente, agradecem, abraçam, enfim. E tem também gente que não valoriza. Sim. Quer dizer, como tudo, né? Você tem um número de pessoas que gosta muito e tem um número que trabalha que também não valoriza. Ou começa a achar também que é obrigação, né? Enfim, também é uma constatação. Acho que a gente tem que ser bem realista de estar olhando os dois lados, Sim, né? Faz parte. Né? O que eu digo, o que eu acho assim, ainda vale a pena. Sim. Eu acho que é assim, eu continuo porque acho que vale a pena, Linda, né? linda. Então, mesmo que às vezes você percebe que tem gente que acha bobagem, né? Mas eu não acho. Então, a educação é a base, né, Cris? Com certeza. Com certeza. Gente, se a gente não investir em educação, né? Ainda mais agora com as redes, com as redes sociais e com todo esse volume de informação que a gente tem, né? Como selecionar isso e transformar isso em conhecimento. Incrível. Cris, eu queria ouvir de você o porquê pé na estrada. Então, na verdade, Pé na Estrada foi um nome que o meu sócio, na época, o Jorge Rafael, que ele colocou esse nome, porque ele era uma pessoa muito entusiasta das caminhadas, das vivências. Que legal. O estudo de meio que você O está estudo falando. de meio. A gente começou com o estudo de meio e toda a experiência que a gente teve em estudo de meio, nós transferimos para as empresas. Nossa, Né? Quer dizer, o trabalho que a gente fazia educativo com as escolas, a gente passou a trabalhar com empresas. Fizemos essa imigração mais ou menos em 96, 97. Nosso primeiro grande trabalho foi esse do Pão de Açúcar. E ele gostava muito de andar mesmo, de pé na estrada mesmo. Legal. Vamos fazer, vamos caminhar. Então, assim, sempre o dinamismo, né? Teve à frente da empresa, né? De não ficar parado, de andar, de vamos atrás, curiosidade, montamos projetos, sempre foi uma empresa muito dinâmica. Né? Não, e você é uma pessoa dinâmica, né, Cris? Ela não para, ela tem uma energia. Ela tá lá, tá mexendo no celular, tá falando, meu Deus do céu, eu quero ficar assim também. Muito enérgica, que incrível. Tá realmente na veia da empresa, na veia da Cris, essa energia. Eu tenho um sonho, agora o meu sonho é que, eu tenho um sonho que eu consiga deixar a empresa para alguém, né? Sim. Eu gostaria muito, eu tenho muitos jovens maravilhosos que trabalham comigo e eu não vou trabalhar a vida toda, Você merece ter um lazer também, né, não vou Cris? trabalhar a vida toda no mesmo ritmo. Então, assim, o sonho é deixar para alguém, sim, né? Sim. Que a empresa continue nesse mesmo, com esses legado, mesmos valores, né, com esse mesmo espírito, que lindo, né? Que lindo. E de formação, né? De formação sempre e de valores. E tô agora focada linda. nisso, né? Sim. E trabalhando para isso. Vamos ver. Não, com certeza como a gente vai conseguir. A lei da atração vai atrair, com certeza, essas pessoas para dar esse legado, Cris. Cris, antes da gente continuar, eu vou agradecer o Tarso, nossa especial, né? O Tarso da empresa Texcel. Gente, empresa Texcel, eu super recomendo, é meu amigo, Tarso e a equipe dele. Eles fazem manutenção de iPhone, de celular comum, Android, computador. Tudo que é da parte da tecnologia, eles são incríveis, eles prestam um serviço com muita qualidade, parceiros, um preço acessível, tem produtos que às vezes, dependendo da demanda, eles conseguem resolver no mesmo dia, eu super recomendo, e quem assiste, como que eu posso dizer, quem são os participantes do podcast, pode elas para elas, pode falar para eles que vai falar, olha, eu participo, que ele vai dar desconto para vocês também. Então,
vai lá e façam com vocês a manutenção, ou do celular, ou do computador, tudo que é da parte da tecnologia, que eu super recomendo a empresa Texel. Voltando aqui para Cris. Cris, olhando para seu histórico de 35 anos do Pé na Estrada? 35. 35. O que assim, conta pra gente uma experiência que você fala, nossa, essa eu vou levar pra mim, assim, de positivo, de inesquecível. Você fala, nossa, deu certo, uma experiência que vai ficar, assim, na memória, que você fala, essa foi incrível, assim, na empresa, ou com alguma criança, ou algum adolescente, alguma coisa que você fala, nossa, conseguimos fazer, já valeu a minha vida aqui na Terra. Olha, Missão eu cumprida. acho que é ver as crianças escrevendo. Que lindo. Eu acho que sempre quando a gente vê que a criança foi alfabetizada e que ela descobre, né, porque aquilo é uma descoberta, né, ela não conseguia, né, e eu já vi mais de uma vez, vamos dizer, em alguns projetos, quando ela fala, mas estou escrevendo. Tô escrevendo? Ela fala, tô escrevendo. Falei, tá escrevendo, é uma palavra, é uma frase, tá tudo lindo. E que a criança fica também maravilhada com aquilo, né? É incrível. E que a gente, eu acho que essa percepção é muito gostoso. É muito gostoso. Então, eu sempre fico muito, muito feliz quando a gente consegue alfabetizar uma criança. Eu acho que é uma alegria muito grande. Eu falo, nossa, vale a pena. Ou também quando a gente vê as crianças falando bem, né? Reivindicando coisas com o professor. Né? Outro dia os alunos vieram reivindicar comigo que a camiseta não era de boa qualidade, ela estava rasgada. Ai, que e que eles querem uma camiseta justo! Só que eles falaram super bem. Eu falei, ai meu Deus, olha como a gente está conseguindo. Que legal. Porque o que a gente quer é isso, né? Que eles consigam exercer a cidadania, né? Então, eles consigam ampliar o mundo, ter um papel de cidadão na sociedade e conseguir enxergar aquilo que eles precisam para ficar melhor, para ser melhor, né? Sim. Então, quando eles vêm e eles vieram, como eu sou a supervisora, eles vieram com toda a gentileza, educação, né? Falaram, meu Deus. Eu vou falar com a supervisora. Eu vou falar com... Vieram 5, um grupo, e todos falaram, não foi que um veio com a proposta, não, vieram 5, todos falaram, e depois ainda, para completar, eles falaram, a gente não... Porque eles já têm idade, talvez, para serem desligados do programa. E aí eles falaram, e mais uma coisa, a gente não quer ir embora. Ai, que incrível. A gente quer ficar. A gente quer. É muito legal estar aqui. Que lindo. Não queremos ir embora. Dá para você levar isso também? Que lindo. Dá para você intervir pra gente? Quem sabe a gente fica mais aqui? Que lindo. Então, esse é o melhor reconhecimento, né, Cris? Quando eles avaliam e eles querem permanecer, né? Exatamente. Eu acho que o trabalho com crianças é muito gratificante, né? Sim. Porque você vê o resultado e a criança expressa. Sim, né? sim. Então, eu acho que esse tem o lado da criança, mas tem o lado também, né, de quem já trabalhou com a gente. Então, eu, na verdade, quando vejo alguns educadores que trabalharam no Pé na Estrada e que obtêm sucesso e que estão em escolas particulares boas e que estão, né, a gente tem... a pós-doc, a gente tem muitos pós-graduandos, muitos que foram, agora tem um professor da USP, tem da Federal, então eu fico muito orgulhosa, eu fico feliz por eles, fico muito feliz de vê-los bem, né, e conquistando aquilo que eles almejavam, né, e então isso também a gente fica muito feliz. Essas coisas dão vontade da gente continuar, né? Não, com certeza, Cris. Então tem esse lado também de quem trabalhou e de ver as crianças, né, no desenvolvimento dos projetos e fazendo, porque eu acho que essa alimentação, esse alimento que a gente precisa, ele teve grandes momentos, mas eu acho que esse alimento diário, ele é necessário também, né? Esse olhar pro dia a dia daquilo que está acontecendo,
isso vai alimentando a gente e vai dando energia para a gente continuar. Eu acredito porque senão, porque as condições às vezes são bem adversas. Sim, sim. Né? Ainda mais sendo aí voltando, formal, quer dizer, né, Cris? não é valorizada, Sim. né? A própria sociedade não valoriza Sim. a educação formal, né? O professor que está na escola. A não formal fica ainda um patamar abaixo, Sim, né? sim. Até para quem é da educação, já é um desafio entender o que é a educação não formal, né? Eu lembro que na época da faculdade, eu era uma das únicas, a sala era cheia, e era eu mais 2 pessoas que eram da educação não formal, e existia um certo desconhecimento da riqueza da educação não formal. Sim. E aí a gente teve uma matéria sobre educação não formal, nunca me esqueço da professora Luciene, maravilhosa, e ela falou, gente, o maior desafio da educação não formal, porque na educação formal, eles são meio que obrigados a estar. Sim. Né? Sim, Você falou, obrigatório. O currículo exatamente. Né? Tem esse engessamento que é necessário, né? Tem que ter obrigatório. a estrutura. E o não formal, eles ficam se eles querem, que é isso que você falou, o prazer, né? Deles estarem até o final do projeto e reivindicar para permanecer. Exatamente. E isso, ela falava, o professor, aí que tá a avaliação realmente do professor. Porque se ele é realmente um educador, as crianças, os adolescentes, eles vão permanecer, eles vão desejar ficar, porque não tem nada que obriguem esses meninos a ficarem, né? Então, não tem melhor feedback da sua prática, da prática da sua equipe, da sua empresa, que as próprias crianças ou adolescentes falarem que querem permanecer no serviço, né? É maravilhoso. Com certeza. É maravilhoso. Você fala, bom, conseguimos. Conseguimos. Meta concluída. Tá dando certo, o trabalho tá potente, né? Sim, sim. Tem e potência. Os desafios, queridos, igual você trouxe, né? Desse reconhecimento, então, os esclarecimento, desafios é o reconhecimento. Eu acho que quem participa reconhece, mas às vezes quem está mais de longe não, né? Quem está dentro reconhece. Então, a família que participa, a criança que participa, todo mundo que está engajado reconhece. Mas a sociedade como um todo não, né? Sim. Às vezes, os patrocinadores, alguns reconhecem muito, que é muito bom, outros nem tanto, né? Entendimento, você acha assim que a sociedade tem entendimento da profundidade do que é a educação não formal? Não tem. Não tem porque tem poucos estudos também, né? A gente tem poucos estudos da educação não formal. A minha tese de mestrado foi sobre educação não formal, né? E a gente trabalhou justamente com a entrevista de quem trabalha nessa área. Olha que incrível. E aparecem muitas coisas assim. Os próprios professores da formal tratam os da não formal como aquele que não sabe nada. Desvalorização, né? Quer dizer, a própria categoria de educadores já coloca num patamar mais baixo, né? Desqualifica, né? E é interessante porque, como a gente sempre trabalhou com pós-graduando, muitas vezes os nossos educadores, no ponto de vista da formação, eram mais bem formados que o próprio professor. Olha só. Ou o próprio supervisor, ou o próprio, né? E escutavam coisas assim, bem, vamos dizer, que coloca para baixo mesmo. Que fala, né? Você só faz isso? Você não trabalha? Você fica o dia inteiro com criança, né? Então, assim, umas falas bem pesadas, né? Sim. É bem, vamos dizer, se a gente presta atenção nisso, a gente acaba desanimando. Sim. É que quem gosta não presta atenção. A gente passa por cima e fala, bom, vamos lá, a gente faz, a Sim. gente gosta, a gente vai fazer. E também, né, nessa área, eu acho que há 35 anos é uma vitória, né? Com certeza. Acho que a gente conseguir sobreviver à pandemia, a dissolução de uma sociedade, estar sozinha hoje. Então, né, outro dia eu falei, 7 anos. Tamo lá, estamos conseguindo. Que linda. Então, assim, acho que é me sinto bem feliz hoje. Não, você é a representação da resiliência, Cris, como mulher, como pessoa, como professora, como empresária. Olha, vou dizer que eu não gosto de dizer que
É difícil, gente, mas a gente consegue. Com certeza. Não, a gente É consegue. inspiração. Mas é Inspiradora, lógico, você é a inspiradora. gente tem que ir pra frente. Eu acho que a vida vai pra frente. E outra coisa, a gente tem que ter persistência. Eu acho que quando eu comecei, eu demorei uns 3 anos para ter salário. Não Olha tinha só. nenhum salário. E muitas vezes não tenho ainda, Sim, né? Então vou fazendo um bem dá. bolado. Não, dá. Mas a gente tem que ter organização, tem que Sim, ter, lógico. Senão, eu também não estava com a empresa, lógico. sim. Tive salário todos esses anos e ia fazendo, mas a gente tem que ir contornando, né? E contornando, vendo a melhor forma, se organizando bem, né? E tendo persistência. Tem que ter persistência. Quando a gente quer uma coisa, segue. Segue aquilo. E eu acho que isso que você está trazendo é um aprendizado muito grande para essa geração atual, que tá tudo muito rápido, né, Cris? Sim. Tudo muito. E aí eu acho que a persistência é um desafio. É um desafio. Né, pra Hoje, essa nova mais do que foi para geração, minha né, geração, Cris? com Uhum. certeza. Porque é muito imediatismo, né? Sim, E é como a educação. A educação, ela não é imediatista, ela é um Sim. processo. Então, um processo que está situado no tempo. Então, tem tempo, tem tempos. A educação, ela tem tempos. Porque o aprendizado, ele vai acontecendo nesses tempos, sim. né? Que você caminha nele, né? Que você vai caminhando nele. Difícil pular etapa. Sim. Então, a gente tem que acompanhá-lo. E Né? nesse desenvolvimento tão rápido dessa nova vertente que a sociedade se encontra, desse imediatismo, dessa questão digital, desse boom que o digital deu, como lidar com essa transformação tão rápida dentro da educação, Cris? É um desafio, é uma oportunidade? Como que Então, você é um enxerga? desafio. É um desafio porque justamente o que eu falei, o desafio é grande porque como a gente transforma informação em conhecimento, voltando aos tempos, isso tem processos e tem tempo. Então, tudo aquilo que eu estou vendo rapidamente na internet, nas mídias, não se transforma em conhecimento. É um monte de informação. Sim. Agora, como cognitivamente eu seleciono aquelas informações que são importantes para mim e faço as associações necessárias para transformar aquilo em conhecimento. Porque eu só consigo aprender a partir daquilo que eu já sei. Né? Se eu não sei muita coisa, eu posso ter um monte de informação e eu não vou conseguir fazer essa ligação. Então, como ensinar o aluno a fazer essas ligações? Nossa, que interessante. Daquilo que eles sabem para aquilo que eles estão vendo. Né? E eu acho que isso é uma questão de informação para conhecimento. E a outra questão é toda a questão aí de saber selecionar criticamente que informações são essas. Então, qual a criticidade? Porque para você ter criticidade, você precisa de maturidade. Sim. E maturidade também cognitiva, que ela tem um processo para acontecer, né? A gente não é maduro aos 10 anos, ou não é maduro. Então, existe um processo, né, de amadurecimento cognitivo que vai acontecer muito mais para frente. Então, como preparar, na verdade, a escola, a educação não formal, a educação, ela deveria preparar este adolescente, essa criança, para um adulto responsável, crítico com relação às mídias e com relação à transformação de tudo isso em conhecimento. Nossa. Mas você tem que passar por um processo todo de preparação. Então, o que eu vejo na sociedade hoje é todo mundo tentando tentar. Sim, né? sim. Então, eu acho que escolas particulares que são mais privilegiadas, discutindo e tentando organizar esses processos. A escola pública com muita dificuldade. E algumas regras, né, que a sociedade tem que ter para você limitar algumas coisas. Né? Eu acho, por exemplo, que criança de 0 a 2 anos não deveria ter acesso à tela. Com certeza. Né? Porque a tela até os 2 anos, ela não tem benefício nenhum. A criança nem... Então, existe, né, uma regulamentação pela sociedade pediátrica que você tem que dosar as telas
até os 12 anos. E a família acompanhar. E a escola acompanhar. Por quê? Porque é o adulto que consegue questionar a tela. A televisão, no meu tempo, a televisão. Né? Então, eu sentava com meu filho e ficava lá. Nossa, mas não é esquisito isso? Não. Então, você está questionando aquela informação que está vindo. Quando você questiona, a criança pensa sobre aquilo. Você está desenvolvendo a criticidade. E aí eu estou desenvolvendo o cognitivo e a criticidade. Incrível. Então, não dá para você largar a criança de 4, 5, 6, que eu vejo, né? Sozinha na tela. Nossa, porque ela não tem criticidade, ela não tem cognitivo para estar ali. E nem para decidir se ela vai ficar ali ou não, né? Porque os pais decidem que ela... Né? Ou então, o que eu vejo muito também, que é interessante... é que assim, não vai me dar trabalho, eu não preciso educar, boto a tela e ele fica quieto. Né, porque daí a criança não me dá trabalho, a tela fica na mão dela. E por quê? Porque educar, voltando à questão do trabalho, né? Sim. Educar dá trabalho. Não, dá trabalho para o professor, para o educador não formal, para a família. Então, o processo educativo com intencionalidade, ele tem que ser pensado, né? Em todos os âmbitos. No âmbito da família também. A família, quando tem um filho, ela pensa os processos educativos da criança. Ela conversa com a criança, ela vai discutir que escola pôr, ela conversa no dia a dia, o pai pergunta como foi o dia. Então, tudo isso são processos educacionais na família informal, a gente chama de informal, mas que tem que existir também, porque são todos... Se completam, né? Todos se completam. Então, você dá o celular, ou dá o computador, ou qualquer mídia para a criança não te perguntar nada? É muito complexo. É muito complicado. Então, mas eu acho assim, que a gente está passando num processo. Eu não sou pessimista, não. Eu acho que é um processo. Como todo processo de mudança, a gente tem um caos, né? Todos os processos de mudança, eles têm sofrimento, eles têm caoticidade, porque é um repensar, né? E é tentar outras soluções. Então, a gente vive, né? Neste processo, né? Em que as pessoas... Uma hora a gente tem que avançar nele. Nossa, eu acho que já vejo bastante pesquisas já apontando caminhos. Então, assim, não é... porque tudo isso é produção do homem. O que é a internet, né? O homem... Lembram lá do desenho do Jackson? Que a gente via lá ele falando no... Muito visionário, né? Não, porque o homem, ele primeiro sonha, depois ele produz a tecnologia. Verdade. E a tecnologia, ela faz parte da gente. O ser humano se desenvolve ele desenvolve a técnica e ele se desenvolve junto. Então, quando a gente sonha com a tecnologia, um dia a gente produz ela. Nossa, que incrível. Né? Então, isso faz parte do humano. Né? Nossa, Cris, isso dá um tema de um outro podcast, se você topar, a gente falar nessa questão desse foco da educação a partir da tecnologia, esse processo, né? Tudo isso que a gente está vivendo, esse caos para se organizar, porque igual você falou, acho que tá todo mundo tentando, né? Lógico. Os pais estão tentando, os educadores estão tentando, na escola também é muito desafiador, né? A criança já chega com outro tempo, com outro ritmo. Se os professores não tomarem cuidado, as crianças dão uma aula pro professor, né? Tá lá, o professor faz uma pergunta, que ele já tá lá no chat GPT pegando toda a resposta e entrega pronto pro professor. Então, mas será que esse aluno sabe interpretar? Então, essa criticidade que você falou, exatamente. Nesse processo de só copia e cola. Será que ele sabe interpretar, criticar, rebater aquilo que ele tá vendo? É incrível. Não sabe porque não tem ainda a formação para saber, né? Incrível. E se ele se acostuma, se o cérebro se acostuma daquele jeito, ele não vai ter nunca. Só vai saber reproduzir, né? Não vai ter a criticidade. Copia e cola, copia e cola. E outra, não vai ser criativo. E a criatividade, onde fica? E o processo de criação? Como que você cria daí, né?
Como que você inventa, Lindo. né? Então, Trabalho não falta, né, não, Cris? trabalho não falta As para pessoas- muita gente. Que legal. A gente às vezes acha que a internet, a tecnologia vai tirar, Não. não vai tirar, não. Muda, A gente só vai ter que se adaptar e se adequar, exatamente. né? A gente, eu não sei nem se adaptar, a gente tem que mudar. Entendi. A gente muda as relações, né? A sociedade muda, a gente muda as relações, a gente muda a comunicação. O homem muda junto, porque a tecnologia faz parte da gente está mudando, Sim. né? A gente passa num processo, a gente está passando, mesmo como humanidade, por um processo de mudança, Lindo. né? E só que nós estamos, quem fica, quem passa é o que sofre mais, né? Então, Sim. a gente está nesse meio, então Nessa tem passagem, muita nessa coisa transição. certa, errada, tem muita discussão, tem muita coisa ruim também, lógico, porque eu tenho prevenido muito as famílias com as questões de pedofilia na internet. Sim. Todos esses joguinhos infantis eles levam às vezes para outros canais. Então, é perigoso, Com de certeza, fato. com Né? certeza. É perigoso para as crianças, Com né? certeza, Cris. Todo E é mundo tem muito que ficar de bonito olho. ver, Cris, assim, todo o seu histórico, né, da educação, quantas transições você já pegou e como Uhum. você é aberta a esse processo de transição contínua, né, de mudança, de adequação, não é nem adequação que você acabou de me ensinar, é mudança mesmo, que é o mudança. novo... Gente, mas assim, Que lindo. graças a Deus a neurologia está se desenvolvendo Sim. e a gente aprendeu já que a gente não perde neurônio, né? Que a gente tem que exercitar a capacidade humana, cerebral que a gente tem de se transformar e de mudar. Então, hoje a gente já sabe que mesmo a pessoa idosa, se ela exercitar, se ela continuar em atividade ou se ela continuar, todos produzem. Isso é uma das características do humano. Que lindo. Se a gente para, sim, a gente morre, com certeza. Só que se a gente para com 4 anos, com 10, é a mesma coisa. Né? Porque a nossa sociedade também não valoriza o idoso, né? Sim. Então, essa é uma outra característica da nossa sociedade, que é uma característica muito difícil, né? Principalmente quando a gente vai ficando idoso. Sim. Quando você começa a perceber isso, né, e as pessoas às vezes começam a perceber com mais de 50, que é jovem ainda, e que está com uma capacidade de produção imensa, né? Sim. E de aprendizado, e de tá no auge aos 50 anos, isso vai trazendo daí um caimento, né? A pessoa fica deprimida, porque a sociedade já trata como uma pessoa velha. Sim. E na verdade não é. Né? Sim. E nesses novos tempos, menos ainda, né? Sim. Cris, a gente já tá Sim, vindo pro nós nosso estamos- encerramento. Olha aqui, já deu o nosso tempinho. Olha lá. Mas eu tava pensando assim, como que eu encerro com a Cris? Porque ela é tão rica, ela tem tanta coisa. Eu queria perguntar alguma coisa do seu trabalho, mas esse final me fez pensar assim, Cris como pessoa, né? Porque você é um... Ela faz pergunta difícil. Não, Pronto, não ela faço vem com pergunta difícil. Ela tá Não, elaborando uma não, difícil. Não é não, eu ia pedir pra você deixar um recado pras mulheres que estão nos assistindo, e aí eu ia perguntar a nível de trabalho mesmo, assim, que recado que você quer dar? Mas fica à vontade, dá um recado como pessoa, se você quiser falar do Ai, trabalho. Eu sou falar... péssima nisso. Não, Cris, porque é tanto conteúdo, é tanta bagagem, é tanta riqueza, que não tem nem como eu te perguntar assim, ai, Cris, pras mulheres, que eu ia te perguntar isso, pra essas Não. mulheres. Tal. Depois eu pensei, vou perguntar sobre os professores. Você quer dar um recado pros educadores? Ai, não, deixa ela dar o que ela quiser. O que você quiser falar, já tá Não, falando, Cris, porque é muito rico. Eu acho assim. Dá um recado pra quem estiver te Não, assistindo. eu acho que para as mulheres, eu acho que as mulheres têm que se valorizar. A gente tem que começar dentro da gente. Se a gente não se valorizar, ninguém vai valorizar a gente. Então, a primeira coisa começa com a gente. Né? Então, vamos fazer bem o que a gente sabe fazer, vamos organizar bem o que a gente sabe fazer, não ficar pensando no imediato de quem está do lado, mas também, às vezes, ter uma concentração na gente e trazer o melhor, porque o melhor dá resultado, aparece, não perder o nosso sonho, sabe? Que lindo. Eu acho que às vezes as mulheres, como elas ficam muito sobrecarregadas, elas desistem. E não pode desistir.
Prova viva é aqui. Não pode desistir. Você tem que continuar, porque a mulher tem uma grande capacidade de fazer bem feito, né? Não quero falar, não é um contra o outro. Sim, eu acho sim. que não existe. Eu não gosto. O mundo não é dualista. O mundo Sim. é complexo. Sim. Ele não é branco ou preto. Eu Sim. não acredito no mundo dualista. também Eu não. acredito no mundo complexo em que existem muitas relações. Sim. Mas nesse mundo complexo, a mulher tende, às vezes, a perder, né? Às vezes a perder. Então, não desanimem. Não desanimem. E nunca é um contra o outro. É sempre analisar situações, é sempre ver como está organizado, qual é o meu espaço, qual a minha potencialidade naquele momento, naquele lugar, e a partir dali você tem que construir aquilo que você acredita. Então não é na disputa, não é no confronto. E é vivendo sempre o presente, né? Eu acho que também a gente não pode nem ficar saudosista do passado. Sim. O tempo todo. O passado serve para nos nutrir, né? É a nossa nutrição de conhecimento. A gente vive agora para planejar e projetar o futuro, mas a gente vive fazendo já. Então tem sempre que começar no dia. Agora, a gente faz hoje. Ai, quero levar pra minha casa, Cris. Tem mais informação com ela. Acho Colocar você numa caixinha, Cris. Que linda. Bom, acho que é isso, gente. Espero ter contribuído. Você falou que ia falar da comemoração dos 35 anos. Ah, então, não, esse ano, agora em novembro, a gente faz 35 anos, né? Então a gente vai. A Pé na Estrada tem as mídias, tem o Facebook, Instagram. Passa pra gente já, aproveita, Cris. Tem o site, mas estamos num processo de remodelar, né? Mas eu acho que se as pessoas procurarem Pé na Estrada, projetos em educação, Perfeito. acham. A gente está revivendo alguns projetos, a gente está organizando um pouco melhor, fazendo entrevistas justamente com quem já trabalhou com a gente. Que legal. Estamos fazendo uma retrospectiva e um incrível. planejamento para o futuro, justamente, Que né? lindo. Então, quem quiser conhecer mais a Pé da Estrada, tem tem o site, tem o Instagram. Legal. E tem o Facebook também. Tá, depois a gente vai colocar aí também Tá bom. na telinha. Tá Ai, bom, eu sou um Cris. pouco péssima nos endereços todos, Incrível. tá? A gente Não, nos posta. endereços... Não, a gente copia e cola ali no finalzinho, vai estar tudo Endereço, eu postado, não sua sei. linda. Bom, Gratidão, viu, eu Cris? acho que é isso. Nossa, Tá foi bom? incrível. Super Muito obrigada, mesmo. Muito obrigada. Ah, eu que Olha, agradeço. eu nunca aceitei mesmo. Eu acho que é a primeira vez e, bom, eu achei que devia vir. Ai, linda. Uma honra. E agradeço muito pelo convite. Não, eu que Super agradeço. obrigada. É um presente pra gente ter você aqui com a gente. Super obrigada. Linda.